Quando a gente fala em exames complementares de imagem da córnea e do aspecto refrativo do olho, a gente tem que realmente fazer um paralelo com a evolução que a cirurgia refrativa trouxe para a oftalmologia. Realmente, a gente teve, no início da década de 80, o advento dessas cirurgias de correção visual, no início com a ceratotomia radial, e, eventualmente, essa evolução trouxe uma necessidade de poder fazer uma avaliação mais completa do ponto de vista de quantidade de visão, de qualidade de visão e dos aspectos anatômicos e ópticos da córnea. A córnea é essa lente transparente que tem na frente do olho, onde a gente tem a maioria das cirurgias sendo realizadas para modificar esse poder óptico da lente. Então a gente tem que entender a córnea de uma forma bastante detalhada. A gente tem os exames que começam com a topografia. A topografia de Plácido estuda a superfície da córnea. A avaliação da superfície é importante porque é justamente essa superfície, ou na verdade a interface entre a lágrima e o ar, modificada pela superfície da córnea, que faz o maior poder de convergência dos raios para a luz entrar dentro do olho e fazer um foco perfeito na retina. Então, a topografia é a avaliação da superfície da córnea. A tomografia de Scheinfeld é uma situação que você consegue fazer a avaliação da superfície da córnea, da frente e a superfície interna, que a gente chama de superfície posterior da córnea. E aí você tem um mapa de espessura, que é a distância entre essas duas superfícies que a gente consegue medir. Então a tomografia faz uma avaliação mais completa da córnea, com uma reconstrução tridimensional que permite a identificação de algumas situações de doença de forma mais precoce, como no caso do ceratocone, como também de fazer uma avaliação no pós-operatório dessas cirurgias que modificam a curvatura da córnea, o grau da córnea. A gente hoje fala em tomografia segmentar, usando a tomografia de coerência óptica, que é um sistema de avaliação que você consegue fazer a detecção de camadas da córnea. A córnea ela tem basicamente a camada epitelial, a camada estromal e a camada interna, que é o endotélio. Essa camada epitelial é muito importante, porque essa é uma camada de alta rotatividade de células. Você tem uma renovação celular completa a cada semana. E quando você faz a cirurgia, essa camada está ativamente modificando. E ela é responsável pela mudança que a gente chama da cicatrização do resultado da cirurgia. No caso da cirurgia, por exemplo, de ablação de superfície ou PRK, a gente tira essa casquinha de célula superficial e pode fazer esse tratamento com laser. Se a gente sabe a camada de célula superficial, a espessura dela, a gente consegue programar o laser de uma forma mais eficiente. Então a tomografia segmentar, ela é um recurso muito importante, para não dizer fundamental, na avaliação de qualquer pessoa que vai fazer cirurgia de correção visual a laser. No estudo biomecânico da córnea, a gente vê o comportamento da córnea frente a um estímulo. No caso, a gente faz junto com um jato de pressão. Esse jato de pressão, que é o que a gente chama de tonometria de não contato, ele serve para medir a pressão. E já é medida a pressão com tonômetro de não contato há décadas. Só que a gente tem como colocar um sistema de iluminação da córnea e monitoração durante esse processo para você ver a deformação da córnea. Dessa situação, a gente vai ter, uma medida de pressão mais correta e 2, informações sobre o comportamento estrutural da córnea, que são importantes para diagnosticar a doença como ceratocone e planejar a cirurgia de correção visual a laser na córnea. No estudo do wavefront, a gente vê a ótica do olho todo. Basicamente, a gente entende como o paciente enxerga. A aberrometria, o estudo do wavefront, permite que a gente quantifique as aberrações ópticas do olho de uma forma mais completa do que a gente chama de refração. Quando você faz a refração, você tem basicamente o grau esférico, que é de miopia ou hipermetropia, e o grau de astigmatismo. Na aberrometria, no estudo do wavefront, você tem as aberrações ópticas de alta ordem. Essas aberrações ópticas de alta ordem, elas vão caracterizar a qualidade da visão. E isso é importante para você identificar condições que o paciente pode ter em uma cirurgia que são mais ou menos favoráveis para um tratamento de correção visual a laser, por exemplo. É importante a gente entender que o estudo do wavefront ele dá informações a mais, mas ele não vai te garantir um planejamento perfeito, porque existe a questão da cicatrização, existe a questão do comportamento biomecânico da córnea. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre cada caso, a gente tem condições de fazer um planejamento mais seguro e isso faz a cirurgia personalizada num patamar de melhor qualidade.
topografia de córnea estuda a superfície. A tomografia faz uma reconstrução tridimensional da córnea. É importante a gente entender essa diferença e é importante a gente entender que um não vai substituir o outro. Por quê? Porque quando você faz a topografia com disco de plástico, a gente tem a possibilidade de avaliar o filme lacrimal, a estabilidade do filme lacrimal, a qualidade do filme lacrimal, e a gente tem novos exames para avaliar o filme lacrimal junto com a topografia, como o estudo das glândulas de Meibomius. Isso vai ajudar a gente a poder entender o paciente em relação à questão da síndrome de olho seco ou disfunção lacrimal. A tomografia, ela completa a topografia porque você tem a reconstrução tridimensional com o estudo da espessura da córnea e da elevação da curvatura posterior da córnea, da face interna da córnea. É importante a gente entender que isso continua evoluindo. Bom, a luz visível azul é usada para fazer a tomografia de Scheinfeld. Na verdade, fotografia de Scheinfeld é um mecanismo que as pessoas que fazem fotografia elas conhecem muito bem, porque você faz uma angulação para você aumentar a profundidade de foco e conseguir uma imagem em foco em planos diferentes. Quando você faz a tomografia de coerência ótica, a gente está usando uma coerência ótica do laser. E você vê o sinal que você tem obtido vamos dizer assim, desse estímulo com o laser no tecido. Então a luz vai e volta e você consegue ver de uma forma bastante precisa, principalmente utilizando os recursos mais modernos que você faz um escaneamento em altíssima velocidade, para você caracterizar camadas da córnea. Você tem o epitélio, você tem a camada interna da córnea, que é o endotélio, e você tem o estroma. Isso pode ajudar a gente a avaliar pacientes com algumas situações de doença, como no ceratocone, como a distrofia de Fuchs. E no caso de cirurgias da córnea, essas informações, essas imagens são muito valiosas para a gente entender antes da cirurgia fazer o planejamento e, obviamente, depois da cirurgia, como está essa resposta cicatricial do paciente. É importante a gente entender que a tomografia de Scheinfeld e a tomografia de coerência ótica elas são ainda complementares e as duas são necessárias. Isso porque os mapas que a gente tem com a tomografia de Scheinfeld, principalmente no aparelho Pentacam, a gente tem mais recursos, principalmente usando a inteligência artificial, para fazer o diagnóstico precoce do ceratocone. A gente destaca o display Belli Ambrosio, que é um trabalho original nosso, com o professor Belli, da Universidade do Arizona, para fazer um display que reúne as informações da face anterior da córnea, da face posterior da córnea e da espessura, para você ter uma avaliação de uma forma objetiva em relação ao diagnóstico inicial do ceratocone. O comportamento biomecânico da córnea ele tem várias aplicações clínicas. A primeira delas é entender a própria pressão intraocular. Quando a gente faz a medida da pressão usando o tonômetro de Goldmann, aquele azulzinho que encosta no olho, a gente tem uma influência da parede onde a gente está medindo a pressão. Obviamente, a gente quer saber a pressão dentro do olho, mas a gente tem que ver a pressão de aplanação daquele tonômetro para poder entender a pressão intraocular. E a parede, no caso a córnea, faz uma influência nessa medida. Então a gente já reconhece, desde os estudos originais do Goldmann, isso na década de 50, no século passado, literalmente a gente já sabe que a córnea influencia essa medida. E entre as propriedades da córnea, a espessura pontual passa a ser um parâmetro importante para a gente corrigir essa pressão. No caso, o comportamento biomecânico permite que a gente tenha uma informação extra para poder medir a pressão de uma forma corrigida. A gente trabalha com esse tipo de avaliação já há mais de 10 anos. Primeiro com o Ocular Response Analyzer, que era um tonômetro de sopro que fazia uma monitoração de uma região central da córnea, e agora com o Corvis, que você tem a imagem de Scheinfeld não tomográfica, mas de um meridiano, que vai monitorar para você ver essa deformação. Isso dá para a gente muita informação para corrigir a pressão e entender o comportamento biomecânico da córnea, o que é fundamental para o diagnóstico precoce do ceratocone. O estudo do wavefront ou aberrometria é uma avaliação objetiva da ótica do paciente. Com essa avaliação, a gente pode entender as aberrações de baixa ordem, que é o grau tradicional, a miopia, a hipermetropia, que é o grau esférico, e o astigmatismo. Dessa forma, a gente pode fazer um óculos melhor para o paciente, porque a gente entende, além da avaliação de baixa ordem, as aberrações de alta ordem. E nos casos que você tem irregularidade, como no ceratocone, o entendimento dessas aberrações pode ajudar
a fazer um óculos de melhor qualidade. A gente tem já plataformas digitais para fazer óculos mais precisos. Principalmente, esses casos de irregularidade podem se beneficiar dessa situação. Mas além do óculos ser muito bem prescrito, ele tem que ser muito bem montado. Por isso, a importância de você ter um ótico de boa qualidade. A biometria é o tamanho do olho, é o estudo do tamanho do olho. A gente começou usando ultrassom e hoje a gente usa recursos ópticos, que não tem necessidade de contato. Esses recursos ópticos são medidas mais precisas. E essas medidas mais precisas, mais confiáveis, vão facilitar a gente poder fazer um cálculo de uma lente dentro do olho, que vai ser implantada na cirurgia de catarata. Essa foi a primeira aplicação clínica da biometria. Só que a biometria também é importante para a gente entender a pessoa do ponto de vista do grau dela, que pode estar evoluindo ou não. Principalmente, por exemplo, uma criança. Ela começa uma miopia nos primeiros anos de vida, lá com 10 anos a gente consegue fazer um exame, ela tem um grau de miopia, a gente quer ver se essa miopia está aumentando e por que está aumentando. A miopia pode aumentar porque a córnea fica mais curva, isso pode eventualmente ser uma progressão de um ceratocone, ou se o olho está crescendo. Então, a documentação da biometria, do tamanho do olho, é muito importante nesse tipo de segmento. Ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Muitas vezes, a gente pode entrar com recursos como a atropina, que é um colírio, que está indicado para crianças que estão com miopia em desenvolvimento. E justamente esse tamanho do olho que está aumentando é onde a gente pode estar inibindo de uma forma ainda relativamente questionada em alguns trabalhos científicos, mas com uma certa eficiência para casos que você tem a progressão da miopia realmente documentada. A miopia é importante você então entender que você operou um paciente de miopia. Ele tem o grau, vamos dizer assim, praticamente zerado, como se diz. E essa miopia volta. Então você deve entender se essa miopia está voltando porque o olho está crescendo. E se a gente tem essa medida da biometria, a gente vai poder entender melhor o que está acontecendo com o paciente no futuro. O olho que está crescendo, ele precisa ter mais atenção à retina. Eu sempre falo para os pacientes que fazem cirurgia de miopia que a retina ainda é a retina de míope. E a retina de míope no olho que está crescendo, ela precisa de mais atenção. Um especialista em retina deve ser a pessoa indicada para fazer o mapeamento da retina pelo menos uma vez por ano. E a correlação do tamanho do olho com essa evolução é muito importante. No caso do ceratocone, a miopia ela pode estar associada à questão da córnea ser muito curva ou o tamanho do olho. E quando você vai fazer um planejamento de uma cirurgia, como implante de anel, ou mesmo a fotoablação associada ao crosslinking, que é o que a gente chama de protocolo de Atenas, a gente tem que entender qual o mecanismo da miopia desse paciente. E geralmente é um mecanismo misto, é um olho mais comprido e uma córnea mais curva. E essa avaliação permite a gente individualizar o tratamento para melhorar o resultado do paciente. É muito importante a gente diferenciar a cirurgia de correção visual a laser refrativa eletiva da cirurgia terapêutica. Muitas vezes as técnicas cirúrgicas são iguais, mas o objetivo é muito diferente. No caso da cirurgia eletiva de correção visual refrativa, a gente tem o objetivo de diminuir a dependência de óculos e o paciente ficar mais satisfeito com a qualidade da visão. No caso do paciente que tem uma doença na córnea, o objetivo da cirurgia é que o paciente tenha uma reabilitação funcional da visão, muitas vezes com óculos e com lente de contato, o que seria sucesso. Então é importante a gente diferenciar essas duas situações que mesmo usando as mesmas tecnologias e as mesmas técnicas cirúrgicas, muitas vezes, a gente tem diferenças bastante importantes que devem ser compreendidas. A gente tem aquela máxima, que é a fórmula do que é sucesso, o que é felicidade. Isso é a razão da expectativa e o resultado. Então, se você tem uma expectativa muito alta, você não vai conseguir ficar feliz com o resultado, por melhor que esse seja. E é muito importante a gente considerar essa diferenciação do que é terapêutico, do que é refrativo, para a gente poder aumentar a nossa capacidade de ajudar o paciente e de trazer sucesso para os nossos procedimentos.